Salmos 89 e 20, a seguir, diz assim a palavra do Senhor. Salmos 89, número 20, a seguir. Achei a Davi, meu servo, com santo óleo o ungi, com o qual a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam. E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele, e em meu nome será exaltado o seu poder. Amém. Neste pequeno Salmos que nós lemos, fica claro a unção do Senhor sobre o rei Davi e o manto do Senhor sobre a sua vida. Quando o Senhor unge alguém, o Senhor está com essa pessoa. E o inimigo cairá por terra diante da sua face. O braço do Senhor o sustentará, a sua mão estará com ele, e tudo o que fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor. Estivemos falando eu creio que nos 2 últimos cultos, falamos sobre os ingredientes do óleo da unção, falamos do óleo da unção, e hoje nós estaremos falando da unção propriamente dita. Qual era o propósito do azeite da santa unção no Antigo Testamento? Qual era o propósito, qual era a função de ungir? Abra sua Bíblia, Êxodo, capítulo 30, e o versículo 26. Êxodo, capítulo 30, versículo 26, diz assim a palavra: e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. O versículo 30 diz assim: também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. Amém. O óleo da unção servia para 2 propósitos imediatos: ungir os objetos e ungir os sacerdotes. Ungir objetos e ungir pessoas. O propósito da santa unção era, primeiro, consagrar; segundo, identificar; e depois, por último, então, preparar, seja objetos ou pessoas. Diga comigo: consagrar, identificar e preparar. Todas as vezes que o óleo era derramado sobre um objeto ou sobre uma pessoa, a primeira coisa estava consagrando, deixa de ser comum e torna-se sagrado. Quando uma pessoa é ungida, aquela pessoa deixa de ser uma pessoa comum e passa a ser uma pessoa consagrada, ou um objeto é a mesma coisa. Segundo ponto, na consagração, significa oferecer a divindade. Isso é consagrar, seja um objeto ou seja uma pessoa. Quando essa pessoa está consagrada, está sendo oferecida a Deus. E a consagração acontece em outros meios, também que não são os meios divinos, os meios celestiais. Existem pessoas consagradas para o maligno, porém, na casa do Senhor, quando alguém é ungido, significa que ele foi oferecido a Deus. Isso significa consagração. Estamos juntos, irmãos? E o terceiro ponto da consagração é a dedicação. Essa pessoa é dedicada a uma divindade. Ela passa a servir a Deus.
Quando alguém está ungido, ou seja uma pessoa, ou seja um objeto, como eu estou sendo redundante, essa pessoa, ela deixa de ser comum para ser consagrada a Deus, ela é oferecida a Deus, e depois ela é dedicada ao serviço de Deus. Estamos juntos, irmãos? Para isso servia a unção no Antigo Testamento, e é para isso que serve hoje nos nossos dias. Quando alguém é ungido, significa que deixou de ser uma pessoa comum para ser uma pessoa santa. Deixou de ser uma pessoa que serve a si mesmo e busca os seus próprios interesses, para ser uma pessoa dedicada a Deus, entregue a Deus. Deixou de ser uma pessoa que serve os seus próprios interesses pessoais e passa a servir os interesses do Deus Todo-Poderoso. Isso significa ser ungido. O segundo ponto dentro da consagração é identificar. E identificar, a primeira coisa que significa identificar é tornar idêntico. Quando alguém está ungido, ele se torna idêntico àquele que o ungiu. A pessoa do Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa, que é o templo do Espírito Santo, e aonde ele vai, ele precisa refletir a unção de Deus que está sobre a sua vida. Se torna como Cristo. A palavra diz que nós somos pequenos deuses, pequenos cristos. Então, quando você é ungido, as pessoas, quando se aproximam de você, precisam enxergar uma pessoa santa, consagrada, dedicada a Deus e que transmite a presença do Senhor. Para minha surpresa, algumas vezes que eu orei por alguém, e muitas vezes falei só em língua estranha, algumas pessoas disseram assim: pastor, quando o Senhor orou, eu vi Jesus falando assim, 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 assim. Eu quero que você entenda algo. Assim como um objeto é só um objeto, o ser humano é só um ser humano, é só um vaso de barro. Mas quando a unção de Deus está sobre ele, é próprio Cristo caminhando e operando. Vai guardando essas palavras no teu coração. Identificar significa provar ou reconhecer a identidade. E no caso da unção, quando você unge alguém, você reconhece que a unção de Deus está sobre ele no campo espiritual, ou que a partir daquele momento, essa pessoa é reconhecida como autoridade de Deus, como uma autoridade delegada. Terceiro ponto, dentro de identificar, é absorver em si mesmo. Quando você se identifica, quando você se mistura a tal ponto que você absorveu a presença de Deus de tal maneira dentro de ti, que você já não sabe mais quais são os teus sentimentos e os do Senhor. Você começa a pensar que é a tua vontade, mas na verdade é a vontade de Deus operando dentro de ti. Antes, o meu desejo era comprar terra e criar gado. Esse era o desejo do meu coração. Mas depois, o desejo do meu coração é ganhar almas para Jesus. E aí alguém diz assim: oh, que maravilha, pastor. Não sou eu, é o Espírito Santo que habita dentro de mim, e já fui imerso dentro da unção do Espírito. E eu tenho certeza que tem pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. Há algum tempo atrás, o teu desejo era ser um empresário, era ser um comerciante, era ter uma profissão, era ficar rico, era prosperar, mas de repente esses desejos começam a tomar uma forma, parece que tão espiritual, e você já não sabe mais se são os teus desejos ou é o desejo do Senhor. Deixa eu falar para você, é o desejo do Senhor agindo na tua vida. Aleluia! O terceiro ponto, dentro da unção, quando alguém é ungido, é o preparar
ou seja, habilitar essa pessoa para a obra do ministério ou para o propósito de Deus para a sua vida. Ainda ontem eu conversava com um rapazinho e ele me perguntou, ele disse: pastor, mas essa é a vontade de Deus para a minha vida? É essa a vontade de Deus para a minha vida? Presta atenção, igreja, no que eu vou dizer para você. Os teus planos e a tua caminhada nessa vida, você pode convidar o Senhor para fazer parte. Você tem um plano de casar, você tem um plano de ter um negócio, você tem o plano de ser alguém em determinada profissão, você tem esse plano, e você pode convidar: Senhor, faz parte, e o Senhor vem, e Ele vai fazer parte, Ele vai te abençoar. Agora, a vontade de Deus é diferente. A vontade de Deus é o seguinte: Deus tem um plano, Deus tem um projeto, e aí Ele diz assim: vou usar fulano, fulana neste projeto. E aí Ele chama essas pessoas para fazer parte dessa vontade de Deus. Não é a tua vontade, a vontade de Deus, e você se submete à vontade de Deus. Você consegue perceber a diferença? Alguém ungido, as suas vontades e desejos deram lugar à vontade e plano de Deus. E isso vai bem além do que muitos podem imaginar. Pastor Enéas, ele diz uma palavra que chama atenção porque ele repete, de vez em quando ele repete isso. Ele diz assim: toda pessoa que se diz desejosa de fazer a obra do Senhor, mas ainda não fez, está apenas no campo das ideias. E no campo das ideias tudo é fácil, mas a execução é diferente. Executar um plano é totalmente diferente de você imaginar e pensar. Porque quando você imagina um plano na tua mente, tudo é positivo. E por mais que você tente, você não consegue prever as contrariedades. E depois que sai para a execução, muitos falham porque não foram ungidos. Você só é vitorioso em desenvolver o plano de Deus na tua vida se o Senhor te ungiu. Ungir, preparar, significa também armar. Armar a pessoa. A pessoa está armada com os dons do Espírito. Está protegida com os dons do Espírito. Seja a situação que for, seja a adversidade que vier, ela está armada. O inimigo não consegue lhe fazer dano. Está protegido. Nós acabamos de ler Salmo: a minha mão estará com ele, os que o odeiam cairão diante da sua face. É uma pessoa ungida, está armada e está capacitada para enfrentar todo e qualquer tipo de circunstância. Quando a unção do Senhor vem sobre Moisés, nesse momento, ele reconhece que ele não é capaz de realizar a obra para o qual estava sendo chamado. 40 anos antes, ele se sente capaz. 40 anos antes, ele diz: vou matar o egípcio, eu vou fazer, vou libertar o meu povo. E aí ele tem que fugir. 40 anos no deserto, reconhece a sua pequenez, reconhece que não é capaz de nada. E então, quando ele está nesse ponto de vaso moído, quebrado, humilhado, então o Senhor se apresenta e diz: não, mas não é você mesmo, é a minha unção. O que é que você tem na mão? Tem uma vara. O que é uma vara? Não é nada. Mas se Deus está presente, se a unção do Senhor está presente, é tudo.
com aquela vara, libertou o povo do Egito. Aleluia. Que o Senhor traga nesta noite entendimento aos nossos corações do quanto é importante estar ungido, santificado, consagrado, dedicado ao Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Todos os utensílios do tabernáculo, eles eram ungidos antes de serem usados. O óleo era derramado sobre os utensílios, inclusive sobre a arca. Nós acabamos de ler. A arca também foi derramado o óleo, que representa a unção do Espírito Santo. Nenhuma pessoa podia tocar em alguns dos utensílios do tabernáculo sem primeiro ter sido ungida. Vou dar um exemplo para você. Ninguém poderia tocar nessa lâmpada, ninguém poderia tocar nos microfones, nos instrumentos, ninguém poderia tocar nos utensílios usados dentro do tabernáculo sem primeiro ser ungido. E muitos, dentro dessa situação, não compreendiam a seriedade disso. E hoje acontece a mesma coisa. Muitos não compreendem a seriedade de dar uma palavra, de cantar um louvor ou de tocar um instrumento na casa do Senhor, ou de trabalhar na cozinha, ou de trabalhar na recepção, ou de trabalhar no estacionamento, ou na limpeza. Não consegue compreender, não entende que quando alguém diz assim, faça tal trabalho, a pessoa está recebendo uma delegação, está sendo autorizada a desenvolver tal trabalho. Tem outros que muitas vezes é dito assim, não faça isso, e a pessoa insiste em continuar fazendo aquilo, porque não reconhece o ambiente, está na carne, olha o ambiente no âmbito natural, não reconhece o que é espiritual. A santa unção, ela consagra, ou seja, ela separa para o uso exclusivo do Senhor. Qualquer objeto, qualquer pessoa ungida, consagrada, para o uso exclusivo do Senhor, precisa ter isso em mente. O meu corpo, a minha vida, é uso exclusivo do Senhor Jesus. Quando um objeto foi ungido, significa que será usado unicamente para o propósito para o qual foi designado. Vou dar um exemplo. Todos os meus instrumentos, eu tenho 3 violões. E todos eles foram ungidos e consagrados ao Senhor. E há alguns anos atrás, eu entro na igreja e tinha um jovem com o meu violão na sua mão cantando música mundana. Ele estava profanando o meu instrumento. O meu instrumento consagrado para adorar e louvar a Deus, tem alguém cantando músicas mundanas. E alguém diz, mas o que tem música mundana? Ou a música é inspirada por Deus para louvor a Deus, ou a música é inspirada pelo maligno. Não existe música neutra. Eu quero que você entenda isso. Hoje não é o assunto, não posso detalhar. Mas não existe nenhuma canção no mundo neutra. Ou a inspiração é divina ou é maligna. E como que alguém entra dentro da igreja, pega o meu instrumento e profana o meu instrumento? Todas as vezes que nós fazemos uso indevido daquilo que está ungido, daquilo que está consagrado, vai acarretar males para nós. Abra 2 Samuel, capítulo 6 e o versículo 6. 2 Samuel 6 e 6. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela,
porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. A arca representava a presença de Deus, mas o que Uzá tocou, irmãos, foi a unção que estava sobre a arca. A unção tinha sido ungida, e Uzá não estava autorizado a tocar na arca. E quando ele toca, ele morre. E alguém pode dizer assim: mas isso foi injusto, ele não sabia. Irmãos, Deus não trabalha dessa forma. Deus, ele trabalha em conformidade com a sua palavra. Está ungido, não toca. Está consagrado, não toca. Mas nós temos uma dificuldade tão grande dessas coisas. Diga comigo assim: o culto é sagrado. Diga de novo. O que é culto? Muitas pessoas pensam que culto é um ajuntamento de pessoas. Muitas pessoas pensam que culto é vir cantar louvores, ou cantar músicas, é ouvir o val, é ouvir uma palavra, é trazer um dinheiro. Não, culto é adoração a Deus vivo. O culto, ele segue regras, padrões, e nós precisamos entender os padrões estabelecidos dentro de um culto. Primeiro, quando vai se prestar um culto, se dobra joelho, porque é uma divindade, se adora a Deus. Existe um período de oração, aonde você vai se desconectar do mundo, se purificar, pedindo perdão, pedindo a bênção de Deus sobre a tua vida. Depois você vai louvar a Deus, depois você vai ouvir a voz de Deus, e depois então você receberá a bênção do Senhor, e por último você entrega uma oferta. É padrão de culto, mas muitos não compreendem isso. Por isso há entre vós muitos que dormem, que estão enfermos, que as coisas não vão bem, porque não discernem o corpo de Cristo, não tem discernimento do que significa a igreja. Por isso que eu estou hoje ensinando você. Quando você chegar à casa do Senhor, a palavra diz assim: guarda o teu pé ao entrares na casa do Senhor. Diga comigo: guarda o teu pé. O que é isso, irmão? Tem que ter temor quando nós entramos na casa do Senhor. Não é medo, é temor, é respeito, é alegria. Porém, muitas vezes nós entramos na casa do Senhor e dá a impressão que alguns estão entrando na casa da sogra. E aí? Como é que você está, mano? Falando alto enquanto outros estão orando. Tem alguns que entram na casa do Senhor conversando com pessoas, como se esse ambiente fosse um ambiente de conversa. Ele se torna um ambiente de conversa quando termina o culto. Antes de terminar o culto, o primeiro ambiente aqui é casa de oração. E você tem que guardar isso na tua mente e no teu coração. Quando você entra nessa casa de oração, você vai orar. Se você ainda não ora, então pelo menos fecha a tua boca e não incomode quem está orando. Como me incomoda, irmãos? Eu estou de joelho dobrado, vem alguém: pastor, pê. Que chato, que gente sem noção, não sabe com quem eu estou falando, está de joelho orando, vem alguém: pastor, ora por mim. Ô rapaz, ô irmão, ô irmã, não vai ter oração depois, no final, pelos enfermos? Vai. Quando termina o culto, você não pode vir pedir oração para o teu pastor? Pode. Você não entra num consultório médico que o doutor está atendendo alguém: ô doutor, eu estou assim. Você não faz isso. Você não entra para falar com alguém que está conversando com o presidente da república, você chega lá: ei, não faz assim.
Então, quando tiver alguém orando, respeita. Irmão querido, se você não sabe o que é sagrado, você está com um problema sério. Problema sério. Quando entrar na casa do Senhor, tenha isso em mente. É sagrado. Aquela pessoa está conversando com Deus. Está conversando com Deus. Tem tempo para todas as coisas. E eu vou dizer para você, eu já oro pouco. E aí eu chego na casa do Senhor, quero orar. Tem gente querendo conversar. Tem gente querendo contar não sei o quê. Irmão, irmão, faz antes de começar o culto ou depois. Começa a prestar um culto ao Senhor, porque o culto é sagrado, é santo. Vamos lá, mais um pouquinho. Olha só. O uso indevido do objeto acarreta males. Esse homem, ele morre por tocar na unção que estava na arca. Porque ele não estava autorizado a tocar na arca. Números capítulo 26, versículo 61. Números 26, 61. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram um fogo estranho perante o Senhor. Segura de novo um pouquinho. Nadab e Abiú, eles eram filhos do sacerdote Arão. Eram sobrinhos de Moisés. E eram ungidos para fazer aquele trabalho. Porém, não sabiam na presença de quem estavam. E não consideravam, não respeitavam e não entendiam hierarquia. E eles entram de qualquer maneira para apresentar o fogo perante o Senhor, para prestar culto de qualquer maneira diante do Senhor, e o fogo os consumiu. Antes eles tivessem ficado fora da tenda, mas porque entraram e apresentaram a Deus fogo estranho, foram consumidos. Deus não se importou que eram os filhos de Arão e o sobrinho de Moisés. Não. Fizeram errado, não compreenderam o que era sagrado, foram ceifados. E triste porque Deus diz para Moisés, diga para Arão que não é para chorar. Outros que enterrem, Arão não vai enterrar os seus filhos, porque os seus filhos agiram mal. Irmãos, diga assim, Deus é Deus, e eu sou pó. Talvez mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas eu quero aqui dar uma pincelada. Muitas vezes nós queremos fazer de conta que a nossa boca é a voz de Deus. Deus me fala, Deus está me dizendo, Deus me diz assim, assim. Irmão, é Deus mesmo que está falando na tua boca? É mesmo? Porque se não for, você está se passando por ungido e se passando por Deus, vai ter problema sério. Problema muito sério. Muitas vezes alguém tem inveja de outra pessoa e larga uma profecia. Muitas vezes alguém tem amor por alguém e larga uma profecia, como se fosse Deus. Irmãos, isso traz confusão no meio da igreja e traz desgraça por quem se passa por profeta. Guarda a tua boca, guarda o teu pé. Ai, eu estou treinando ser profeta. Irmão, não existe isso aí. Você treinar ser profeta, irmão, para com isso. Deus, Ele te chama e Ele é que treina você. Mas não vai permitir você sair fazendo confusão, irmão. Não, de jeito nenhum. Guarda a tua boca ao falar. Quando você falar, Deus falou, ah, meu irmão, aí sim. Eu já conheci alguns profetas, mas faz tantos anos. Alguns aqui das antigas devem lembrar, quando se levantava o profeta dentro da igreja, e ele dizia assim, assim diz o Senhor.
não se ouvia nem pensamento. Era um temor total, porque verdadeiramente Deus falaria. E aquele profeta que chega e diz para você, ó, não sei se é ou se não é, larga a palavra solta. Aí depois que acontece as coisas, ele vem, Deus tinha me falado. Ué, irmão, está sendo injusto. Se Deus falou, entrega. Assuma o compromisso. Deus falou. Mas se Deus não falou, cala. O desejo profundo do meu coração é que Deus levante nesta casa profetas. Um objeto ungido significa que está limpo, está preparado para determinado trabalho. E alguém pode não compreender muito isso, mas esses dias eu ouvi, eu creio que foi lá em Rio Negrinho. Você tomaria água limpa num copo sujo? Ou você tomaria água limpa num copo imundo? Veja que tem condições. Você tomaria água limpa num copo manchado, sujo de sangue? Você tomaria? Consagrado, ungido, significa isso. O nosso pastor Enéas, ele ministrou e deu uma pincelada sobre isso aqui no domingo, creio que pela manhã. Não importa somente o que está sendo dito, importa quem está dizendo. A serpente falou verdades, mas era a serpente. Aquela moça com espírito de adivinhação, adivinhava quem Paulo era, porém, ela tinha nela um espírito maligno. Então você precisa entender que para transmitir a palavra de Deus, o vaso tem que estar limpo. Diga assim, o vaso tem que estar limpo. Eu vou repetir algo que eu falei algum tempo atrás aqui. Muitas vezes a gente chega na casa do Senhor e a glória desce, o fogo de Deus se manifesta, as pessoas são cheias do Espírito Santo, e isso é maravilhoso. E alguém sai entregando palavras. Deixa eu fazer uma pergunta. O fogo que você sentiu, foi você que acendeu esse altar ou você recebeu o derramar do Espírito aqui? Porque se você recebeu o derramar do Espírito aqui, então esse fogo que foi derramado deve servir para você se consagrar, buscar a presença do Senhor, entrar em santificação, ter o teu vaso limpo para depois você falar. Porque muitas vezes você recebeu a glória aqui, você sai entregando, mas você não foi preparado para isso. Foi só o começo da limpeza. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para que ninguém largue uma profecia que não é, e para que se você ouvir uma coisa que não é, vem e fala com o teu pastor, pastor, eu ouvi um negócio assim, assim. Alguém me disse isso, é de Deus? E aí a gente vai orar junto. Vamos lá. Efésios, capítulo 1, versículo 11. Efésios, capítulo 1, o versículo 11. Diz assim: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Segura que eu vou repetir para você, entenda isso aqui, o versículo 13.
em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Muitas vezes você olha, quando ouve uma palavra dessa, você pensa assim: o pastor é ungido. A palavra está dizendo que você é ungido. Quando diz selado com o Espírito Santo da promessa, está dizendo que você é ungido. Porque o derramar do azeite é no campo físico, mas a presença do Espírito Santo habitando em você é a unção espiritual sobre a tua vida. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você ouviu a palavra, gerou fé no teu coração, e você diz: eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo da promessa habita em ti. Significa que o mal não pode tocar você. Significa que os teus inimigos cairão diante de ti, porque o Espírito Santo habita em ti. Você é selado. O propósito dessa unção é que a nossa vida, o que nós somos, seja para louvor da sua glória. Os objetos eram ungidos e consagrados para um propósito. As pessoas também. Para qual propósito? Para louvor da glória do Senhor Jesus. Por que o Espírito Santo desce sobre a tua vida? Para louvor da glória do Senhor Jesus. O Espírito Santo vem sobre uma pessoa para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome de Jesus seja exaltado, não para que eu seja exaltado ou para que eu seja glorificado. Vamos junto, irmãos. Olha só, a unção na vida do homem é a própria pessoa do Espírito Santo vivendo nele. A manifestação da santa unção na vida de uma pessoa, ela é manifesta através do fruto do Espírito. Diga comigo, fruto do Espírito. Diga de novo, fruto. Veja que às vezes a gente aprende os frutos do Espírito, mas não são os frutos, é o fruto. É um fruto que dá muitos efeitos, como uma laranja que tem muitos gomos. Mas o fruto é um só. Isso significa que se falta um dos gomos, não está correto. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, está selada pelo Espírito, o fruto do Espírito vai ser manifesto na vida dessa pessoa. Gálatas 5:22. Diz assim, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A pessoa ungida, ela carrega o fruto do Espírito. A pessoa ungida, ela ama as pessoas, tem amor no seu coração, não tem acepção. Irmão, coisa terrível dentro da igreja, porque eu estou falando para os irmãos de dentro da igreja, coisa terrível dentro da igreja é a acepção de pessoas. Ah, esse aqui é uma bênção, esse é meu amiguinho, aquele lá não. Se esse é meu amiguinho, tem até profecia abençoada, mas se eu não gosto daquele, aquele é lobo, aquele é treva. Irmão, se o fruto do Espírito está em você, se você está ungido, você vai sentir amor por todos. Se o fruto do Espírito está frutificando em ti, você vai sentir amor por todos. Você vai sentir amor por todos. Grava isso no teu coração. Se dentro da casa do Senhor, ou se fora da casa do Senhor, você não consegue amar alguém,
o fruto não está dando resultado aí, não está acontecendo. Precisa ser ungido. Se há unção do Espírito sobre a tua vida, se o Espírito Santo habita em você, você olha para a pessoa que está te agredindo e você compreende que não é a pessoa, mas que é um espírito maligno, que é um problema que a pessoa tem de cabeça, qualquer coisa, mas você ama aquela pessoa acima de todas as coisas. Você será incapaz de dizer assim, que morra, que vá para o inferno, que vá para onde quiser. Você não consegue. Mas se não é assim, significa que a unção não está sobre ti. Segundo, gozo. Diga comigo, gozo. Diga assim, alegria. Diga de novo, alegria. Olha para quem está ao seu lado e diz assim, quem tem o Espírito Santo, não anda com essa cara de azedo. Dá um sorriso aí, pelo menos disfarce. Pai do Senhor, meu irmão, como é que está? Bem. Como é que foi o trabalho? É bom. Ô, irmão, isso é o começo da depressão. Misericórdia. O crente, ele é alegre. O crente é alegre, irmão. O crente é alegre. O crente é alegre. Porque o Espírito Santo está dentro dele. Tinha uma canção que nós cantávamos de pequenininho. Não pode estar triste o coração que louva a Cristo. Não pode. Não pode estar triste, não pode ser triste. Um coração cheio do Espírito Santo. Mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando. E você não sabe a luta que eu. A gente sempre acha que a nossa luta é maior que a dos outros. A gente não sabe de nada. Esses dias um colega meu, um pastor, ele falou assim, sabe, Nai, eu cheguei na igreja e tinha um irmão lá, um presbítero, que na hora do louvor ficou lá. Não levantava as mãos, não adorava, e eu comecei a me ferver. E o camarada não fazia nada, depois fui pregar, o camarada não dava nem um aleluia, nem um glória a Deus, parecia um morto lá. Eu falei, agora no final do culto eu pego ele. Pegar de jeito esse camarada. E eu cheguei e perguntei, e aí, como é que você está? E o irmão falou para mim, pastor, graças a Deus eu cheguei na casa do Senhor. Mas eu cheguei em casa do meu trabalho, e a minha esposa estava toda defecada. Porque ela está doente e não consegue se mover. E o meu filho que tem problema mental, também. Aí eu tive que lavar eles, limpar eles correndo, meu filho tive que passar pomada nele, que estava todo assado. Filho grande. Aí eu cheguei tão cansado aqui na igreja, mas quando eu cheguei aqui senti uma paz, uma alegria. Meu conforto é estar na casa do Senhor. Irmão, quantas vezes a gente anda pelos olhos, achando que os nossos problemas são maiores que os dos outros. Você olhando para alguém que pode estar de repente sorrindo do teu lado. Alguém que pode estar louvando a Deus com as mãos erguidas, mas quem sabe lá na casa não tem comida, o aluguel está atrasado, o filho está doente, o coração está partido, nós não sabemos. Mas se o Espírito Santo de Deus está aqui dentro, nós conseguimos amar a todos além do que nós estamos vendo. Aleluia! Paz, tem paz, longanimidade, longânimo, a pessoa longânima.
Irmãos, que coisa difícil ser longânimo. Tem gente que se exalta em dizer que é pavio curto. Tem gente que, eu sou pavio curto. Falou uma, já escuta duas. E tu está tudo errado. Você está tudo errado. Estou pregando para mim. Irmãos, hoje eu fiz feio, mas vou confessar aqui para você se sentir melhor. Porque a gente está pregando aqui, vocês pensam que eu estou pregando só para lá. Estou pregando para cá também. Fui levar a minha mana no banco. E eu estou indo na minha, tranquilo. E ela falou, o banco é ali. E eu entrei para a direita. E um motoqueiro não vinha me passando pela direita. Irmão, não pode passar pela direita, tem que passar pela esquerda, não é verdade? E eu fui entrar para estacionar. Já estava próximo da calçada, mas ele vinha. Irmãos, ele me chamou de filho daquilo. Seu pai! Mas do jeito que ele falou, eu já falei para ele, filho, é você! E o cara foi embora, daí eu falei, ô Espírito Santo, tem misericórdia de mim, que estou desviado hoje. Não é fácil, né, irmão? E graças a Deus que ele foi embora, porque se ele voltasse, nós íamos se pegar no tapa, irmão. Eu não estava muito bom, acho que o Espírito Santo falou assim, vou até me afastar, porque o bicho está nervoso hoje. Mas não é para ser assim. Por isso que hoje nós vamos orar dizendo, venha a tua unção, para que nós sejamos longânimos. Mas tem alguns que riram bem bonito agora, mas que são assim com a esposa, com os filhos. A pessoa vem perguntar um negócio, tranquilo, ô meu marido, o que o senhor acha? O que o senhor... O meu sonho é um dia minha esposa me chamar de senhor, irmãos. Ô fulano, o que tu acha disso? Faz o que tu quiser. Irmão, não, seja longânimo, tenha paciência. Se o Espírito Santo está aí agindo, vai ser paciente. Mas se não está agindo, a carne aflora, irmãos, rapidinho. É bem rápido para a carne ficar nervosa. Vamos para frente, irmãos. A unção na nossa vida é o penhor, é a garantia da possessão adquirida. Deus nos comprou em troca do sangue do seu próprio Filho e nos selou com a santa unção, ou seja, com a pessoa do Espírito Santo. Deus nos comprou na cruz do Calvário com o sangue de Jesus Cristo e depois enviou o seu Espírito Santo para morar em nós, para ser um selo, para que quando soar a última trombeta, a gente suba. E aqui é que vem o detalhe. A única pessoa que pode profanar a nossa santa unção somos nós mesmos. Eu dei o exemplo do meu violão. Alguém pode profanar um objeto, mas o templo do Espírito Santo, que sou eu, só eu posso profanar. Só eu posso afastar o Espírito Santo. Só você pode afastar o Espírito Santo. E olha só, manter a unção, manter a consagração em objetos é até fácil, sabe? E eu vou fazer uma pergunta para você: a tua televisão é ungida? É consagrada ao Senhor? O que é que você assiste na tua televisão? O Espírito Santo pode estar junto com você assistindo o que você assiste na tua televisão? O Espírito Santo tem prazer nas séries que você assiste? Porque se a tua televisão não está consagrada, você está se expondo ao que é profano. E naturalmente você está profanando o templo do Espírito Santo. O teu celular é ungido? Alguém já vai sair falando, o pastor está falando heresia. Onde já se viu celular ungido? O pastor vai derramar o óleo sobre o meu celular. Não vou fazer isso, irmão. Hoje não, quem sabe outro dia. Não tem problema nenhum.
derramar o óleo no teu celular. Se você continuar funcionando, tá bom. Irmão, o que é que você tem assistido? Os livros que você lê são ungidos? Então, as coisas, se elas não forem consagradas ao Senhor, vai contaminar você, que é templo do Espírito Santo. O teu carro é consagrado ao Senhor Jesus? Ou o teu carro é para paquerar a mulherada na rua? O som do teu carro é consagrado ao Senhor Jesus ou é para escutar sertanejo universitário? Ou é para escutar louvores ao Senhor Jesus? Irmão, nós somos vaso, e daquilo que a gente se encher, é disso que nós vamos transbordar. Se você se encher do Espírito Santo, transbordará o Espírito Santo. Gozo, paz, longanimidade, alegria, todas essas coisas boas. Mas se você se expõe, se contamina com o que é profano, você também será profanado. Somente a misericórdia do Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo, para que nós consigamos permanecer ungidos. Eu tenho certeza, irmãos, quando nós orarmos, a unção do Senhor vem sobre nós, porque esse é o trabalho do Espírito Santo. Deus mandou o Espírito Santo para isso, para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos fortalecer. Mas nós precisamos colocar na nossa mente: eu preciso sair daqui e a unção precisa permanecer sobre mim. Não vou profanar a unção que está sobre mim. E para encerrar, irmãos, olha só: a unção te arma contra o maligno e te capacita para a obra. A unção te permite expulsar demônios de tristeza, de angústia, de ódio, de violência. A unção te permite curar os enfermos, seja a doença que for. A unção te permite, te capacita para que você seja um empresário de sucesso, para que você seja um comerciante, para que você seja um político abençoado que nós precisamos no nosso país. A unção permite que você faça proezas no nome do Senhor. No mundo caído, no mundo profano, no mundo destruído, você é luz. E somente com o óleo a tua luz permanecerá acesa, iluminando em meio às trevas. Aleluia. Eu tenho certeza que pessoas aqui vão chegar no seu trabalho amanhã e a unção do Senhor estará com você. Pessoas vão chegar perto de você para contar os seus problemas, as suas lutas, e você não vai fazer como você fazia antigamente. Ah, eu também tenho problema. Não, você vai dizer: vamos orar, porque há sobre a minha vida a unção do Espírito Santo. E alguém diz assim: pastor, como que eu posso saber se a unção está sobre a minha vida? Nós acabamos de ler. Se você crê no evangelho que foi pregado para você, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os teus pecados, então você já recebeu a pessoa do Espírito Santo. O maior milagre na vida do ser humano não é uma cura, é nascer de novo. É ter a sua vida toda transformada. Não significa que você não erra mais, que você não falha mais. Não, mas é que você já reconhece que aquilo não agrada a Deus e você quer deixar aquilo de lado. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração, irmãos. Convidar o ministério de louvor para estar adorando ao Senhor Jesus. Aleluia. Eu gostaria que você fizesse um exame da tua vida, fechasse os teus olhos e examinasse a tua vida nessa noite. A tua vida tem sido para a glória do Senhor Jesus? Que nós acabamos de ler isso.
As pessoas que olham para você podem dizer: esse é um homem de Deus, esta é uma mulher de Deus. As pessoas estão dando testemunho da luz de Cristo que habita em você. E quando você olha para você mesmo, o que você enxerga dentro de você? Paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade. O que você enxerga dentro de você? É o fruto do Espírito? Ou quem sabe, a única coisa que as pessoas estão enxergando em nós sejam os dons do Espírito, os presentes que o Espírito Santo nos deu, o falar em línguas, até mesmo o profetizar, o curar enfermos, o ministrar a palavra com sabedoria, ou os talentos que o Senhor nos deu, cantar, tocar, administrar. Todos os dons são sem arrependimento e eles permanecem em nós. Mas o fruto do Espírito, ele só aparece quando o Espírito Santo está ali.